Saudações, camaradas! Tudo bem com vocês aí? Vamos para mais um vídeo aqui do Biólogo Socialista, que eu convido quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe essa aula que a gente vai falar um pouquinho sobre hormônios, né? Falamos, mas Padula, o que tem a ver hormônio com o tema, né? Com a questão do Halloween, com a questão do Dia das Bruxas, que é hoje, comemorado dia 31 de outubro. Vocês vão ver, e espero que vocês gostem. Então se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu gostei, seu curtir. E aí nós vamos falar um pouquinho do dia de hoje, dia 31 de outubro, né, a relação que isso daí vai ter, não apenas uma relação histórica, né, mas também o apanhado que eu vou trazer para vocês aqui no contexto histórico também e biológico. É um artigo que eu publiquei, inclusive, no dia de hoje, no jornal Clandestino, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês, que eu, inclusive, recomendo demais. Eu tenho a oportunidade, junto com o camarada Lucas, de ser um dos colaboradores desse importante canal de divulgação de uma imprensa independente, onde eu tenho uma coluna lá, que de vez em quando a gente acaba postando alguns artigos relacionados à biologia, relacionados à nossa luta, relacionados à questão do socialismo, à libertação dos povos oprimidos. E aí eu vou deixar também, então, a descrição para que vocês sigam, não apenas nas redes sociais, mas também, né, prestigiem o site clandestino.com. O artigo que eu escrevi, tem o título de Todo Dia é Dia de Halloween. E eu vou fazer uma leitura junto aqui com vocês, mas fazendo alguns comentários, né, a mais do que não está, obviamente, nesse artigo. Então hoje, em alguns países, né, 31 de outubro, nós comemora-se o Dia das Bruxas, o chamado Halloween. É uma tradição pagã, com origem nos povos celtas, né, há mais de 3.000 anos, que remete esse dia ao festival de Samhain, que seria o equivalente ao Ano Novo do povo celta, que indicava o final das colheitas, né, ao agradecimento às colheitas que foram feitas, e já também fazia uma adoração, né, um pedido aí em relação ao inverno, que seria rigoroso. Então eles faziam isso daí dedicando essa colheita e também a entrada desse inverno. Mas também era um momento de acolhida aos mortos, porque nesses dias os celtas, né, que era essa população que vivia na Europa Central e Ocidental, chegando ali na Irlanda e até a Grã-Bretanha, eles acreditavam que havia uma aproximação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E esses mortos que retornariam, portanto, nesse dia à Terra. E para afastar esses maus espíritos, eles realizavam vários rituais que incluíam acender fogueiras, usar máscaras para que esses espíritos malignos não os reconhecessem na Terra. E, paralelamente, também era tradição entre os celtas esculpirem nabos com rostos macabros para afastar os maus espíritos. Então a gente começa a ver alguma similaridade com o Halloween, que foi então apossado, vamos falar assim, principalmente na cultura dos Estados Unidos, Canadá. Com essa ascensão que a Igreja Católica teve, né, o cristianismo teve na Europa, a Igreja precisou de utilizar de algumas estratégias para usurpar, né, para roubar se apropriar dessa cultura pagã, e a fim de torná-la cristã. E a gente sabe que a Igreja Católica é muito comum esse tipo de situação, né, principalmente nas suas origens ali. Assim, já nesse período medieval, acreditava-se que o nome Halloween era derivado da contração da expressão All Hallows Eve, que traduzindo seria a véspera do Dia de Todos os Santos, que é a data que os católicos adotam no dia 1º de novembro, portanto a véspera, né, do dia 31, ou melhor, o dia 31 sendo a véspera do dia 1º de novembro, que é essa data do Dia de Todos os Santos, para honrar os seus santos e mártires. E assim, essa igreja, né, que tem muito sangue nas suas mãos, inclusive, sempre condenou, perseguiu e assassinou bruxas, feiticeiras, os hereges, né, durante a Inquisição. Ela incorpora, portanto, essas tradições pagãs para conquistar a atenção e os novos adeptos, né, que vão fortalecer aí tornar a Igreja Católica bastante forte. Nos Estados Unidos, então, o Halloween chega por volta de 1840, já no século no século XIX, trazido por imigrantes irlandeses e escoceses, popularizando-se a cada ano, a ponto de hoje a gente considerar aí o Halloween
o segundo maior, ou melhor, o segundo feriado, né, de grande importância, mas o primeiro grande feriado não cristão, comemorado aí nos Estados Unidos principalmente. Apropriando-se da tradição celta, então, trocando as doações que os celtas faziam, né, que passavam recolhendo nas aldeias para conseguir fazer essas festas pagãs, o Halloween estadunidense principalmente substitui, né, essas doações por doces industrializados, as roupas, as fantasias e as decorações das casas passam a ser comercializadas, concorrendo a premiações, inclusive, e os próprios nabos, né, que eram tradicionalmente esculpidos durante a tradição celta, foram substituídos pelas tais abóboras, né, bastante famosas ali, inclusive também com competição, né, para ver a maior abóbora, para ver a mais bem decorada, a mais esculpida, enfim. E a gente sabe que Estados Unidos, que é o antro do capitalismo, esse dia só perde em termos de lucratividade para o Natal. No Brasil, infelizmente, a gente não valoriza as próprias culturas, né, como é o caso da cultura do folclore, e ela é pouco lembrada e comemorada, né, no dia 22 de agosto. E a gente acabou importando o Halloween, em função, obviamente, dessa cultura anglo-saxônica, mas também popularizada principalmente pela indústria de filmes de Hollywood, né, os filmes Sexta-feira 13, Halloween, It e tantos outros aí que chegam à nossas telas, aí, os nossos streamings, né, por conta disso daí. Então popularizou e fez com que a gente, inclusive as escolas de idiomas, né, levando até para as escolas hoje em dia, acabam comemorando o dia do Halloween, né, nesse dia das travessuras e gostosuras lá, né, Trick or Treat, que eles chamam. E apesar de não gostar dessa história de apropriação cultural, desse apagamento cultural principalmente, que apaga, né, as nossas culturas, as nossas raízes, que tende a fazer esse apagamento, não é isso que a gente vai falar especificamente, mas eu queria aproveitar essa data para a gente falar um pouquinho sobre um artigo que saiu recentemente da psicóloga Sarah Kolat, né, no portal The Conversation, em que ela fala sobre a questão do medo, né, mais especificamente o porquê que nós temos a atração pelo medo, o que envolve, obviamente, a celebração do Halloween, né, os monstros, as pessoas fantasiadas, né, o susto que as pessoas vão causar. E ela traz esse artigo nesse portal e aborda as questões da neurociência para explicar essa atração que nós temos pelo medo. Afinal de contas, qual que é a motivação que nós buscamos no entretenimento através de monstro, de assassinatos em série, tiroteios em escola, guerras e tantas atrocidades? Até porque, por que a gente escolhe esse tipo de diversão, de entretenimento fabricado, quando o mundo oferece essas doses diárias e cruéis de terror, né, e que são de fato reais? Para a psicóloga, a explicação ela estaria na chamada, entre aspas, né, abrindo aspas aqui para a fala dela, na teoria de que as emoções evoluíram como uma experiência universal entre os humanos, pois nos ajudam a sobreviver. Criar o medo em vidas que de outra forma são seguras pode ser agradável, e é uma maneira de as pessoas praticarem e se prepararem para perigos reais. Fecha aspas. Então, o que ela fala? Que as pessoas têm uma tendência a buscar esse terror controlado em troca de alguns benefícios da resposta fisiológica que a pessoa acaba tendo. E aí, lendo esse artigo, eu me atrevi a ir além, né, e cheguei a algumas considerações que eu queria compartilhar, né, que eu escrevi nesse artigo, que eu quero trazer também nesse vídeo, né, quem estiver ouvindo pelo podcast também. Será que é por isso que hoje há uma banalização da crueldade, do que está se passando, né, no genocídio em curso na Palestina, ou ainda a insensibilidade das milhares de mortes que ocorrem no Sudão e na República Democrática do Congo, que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo lá, né? Pouquíssima gente sabe que são mais de 6 milhões de pessoas deslocadas só na República Democrática do Congo. A Palestina está em evidência, né? São números que estão sendo trazidos para a gente, mas tratados como números, e não é isso que a gente precisa lembrar, né? Nós precisamos lembrar que são pessoas. Esses corpos desmembrados, mutilados, as mortes pela fome, assassinatos diários que aumentam a cada dia os números que parecem pouco importar. Mas não são meros números. Cada nova morte era uma pessoa, assim como você e eu.
Uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um avô, uma avó, alguém que poderia ser essa pessoa que está aí do seu lado. Só na Palestina já são mais de 43 mil pessoas que tiveram suas vidas exterminadas pelas bombas estadunidenses, alemãs e britânicas, lançadas pelo Estado genocida farsante de Israel. E dessas 43 mil vidas, 20 mil eram crianças. E no Sudão, que nem se fala nada, apesar já ter se forçado a saída de mais de 11 milhões de pessoas das suas casas, que é a maior crise de deslocamento forçado do mundo, as mortes de crianças sudanesas sequer são computadas. Por que essas vidas não importam? E o que se sabe das vítimas do imperialismo colonialista, também atuante na República Democrática do Congo? As 6 milhões de pessoas que são deslocadas de suas casas, as 2 vítimas diárias, mulheres vítimas de estupro e abusos. Países esses que são, por exemplo, a República Democrática do Congo, dos países com maior riqueza natural, né, de minérios, de urânio, de cobalto, né, de interesses do imperialismo. Nesses lugares, esse medo não é controlado. Nesses lugares, o medo é diário. Diz a neurociência que o medo pode ser prazeroso, justamente porque esse tipo de medo, entretenimento, ele é controlado. Você pode desligar o filme, fechar o seu livro a qualquer momento, e a sensação física daquela angústia, daquele medo, daquela descarga de adrenalina, simplesmente se encerra, sem um risco real. Biologicamente, a resposta ao terror ela é explicada, então, pela liberação de neurotransmissores e hormônios que alteram a nossa fisiologia, preparando o nosso corpo para a defesa. A gente vai ter aceleração do coração, a nossa pupila vai dilatar, eleva-se a pressão arterial. Mas depois tudo isso passa e a gente volta à normalidade da nossa casa, da nossa segurança. O perigo não é real nesse caso. E premiando essa experiência, vem uma dose de prazer e alívio desencadeada por um outro hormônio chamado dopamina, que é aquele mesmo hormônio que eu tratei no vídeo anterior, quando eu falei do vício das bets. Quem não assistiu, faço recomendação, tá? Para entender um pouquinho o que esse hormônio do prazer causa no nosso organismo. Para a ciência, após a experiência de medo controlado, o corpo vai reagir de forma a acalmá-lo. Paralelamente, passar por experiências intensas de medo junto com outras pessoas vai fortalecer os laços entre os indivíduos, criando conexões socioemocionais desencadeadas por um outro hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. O que lamento é que seja na Palestina, seja no Sudão, no Congo, na República Democrática do Congo, ou em tantos outros lugares em que o medo não é controlado, dificilmente essas pessoas poderão ter um minuto de calmaria. Menos ainda terão a oportunidade de fortalecer laços entre seus entes queridos, que são assassinados de forma real e cruel. E mesmo que consigam sobreviver, nem sempre esses hormônios serão produzidos de forma correta, pois para a produção e a secreção dessas substâncias pelo nosso organismo, a gente depende de condições mínimas, como uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. E a fome, impostas pelos regimes criminosos, é fato igualmente real nesses países, nesses locais. Pesquisadores do Laboratório do Medo Recreativo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, demonstraram em um estudo que pessoas que consumiam regularmente a mídia de terror eram mais resilientes psicologicamente durante os anos da pandemia da Covid-19, quando comparados às pessoas que não eram fãs desse gênero de terror. Resiliência significa capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Ou ainda uma definição que pode ser descrita como vencer problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Eu confesso que tenho certo ranço dessa palavra resiliência, que caiu no gosto de canalhas e sua filosofia de coach. Mas talvez seja esse o segredo e a força sobre-humana que os palestinos, os sudaneses, os congoleses e tantos outros povos oprimidos e marginalizados encontram para seguir existindo. E mais ainda, resistindo. Mas ao contrário da definição, sem qualquer tipo de leveza e tranquilidade. Nesses locais, o Halloween não foi importado. E não é uma fantasia. O Halloween ele foi imposto. Ele é real e ele é diário.
ele mata direta e indiretamente. O medo não é uma opção que pode ser desligada a qualquer momento. O sangue que escorre das vítimas, ele é real. O nosso desejo e nossa luta é para que isso acabe e que tenha suas famílias e casas para poderem usufruir de eternas doses de dopamina e ocitocina. E tal como em grande parte do Ocidente, que as doses de adrenalina e cortisol sejam liberadas de forma controlada apenas para sua diversão. Então é esse o artigo que eu acabei lendo uma parte, comentando outra com vocês, que eu queria compartilhar, né, nesse dia de Halloween, nesse dia das bruxas, né, que tem uma pegada histórica, obviamente, que foi apagada, foi usurpada pelo capitalismo, né, que mercantilizou toda essa tradição celta, né, que faz lucrar essa indústria do terror, mas é um terror controlado. E, infelizmente, não é essa a realidade que os povos marginalizados, que os povos oprimidos acabam passando, sendo obrigados a passar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um videozinho bastante curto, mas para a gente refletir um pouquinho, né, e para a gente somar forças, seja em função da defesa dos povos palestinos, seja em função dos sudaneses, dos congoleses, e também somar voz aqui ontem, né, no dia 30, pela 32ª vez, a ONU aprovou uma resolução contra os embargos que a população cubana sofre por conta do imperialismo estadunidense, o que causa sofrimento. Mas a gente sabe muito bem que isso tem um interesse, porque Cuba é um país que resiste, é um país socialista, que pensa no bem-estar das pessoas, que resiste, que tem o menor índice de analfabetismo, praticamente nenhuma pessoa morando nas ruas. E se a política criminosa dos Estados Unidos ela está acontecendo, a gente precisa levantar a voz e pedir um basta aos embargos contra a ilha cubana. Grande abraço, compartilha, se inscreva e a gente se vê numa próxima vez.